E aí, galera, aqui é o Kael, professor de História Colégio 01, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai concluir os assuntos referentes à Grécia, né? A gente vai falar um pouco sobre a decadência das cidades gregas, né? E o período do helenismo, né? Que aí é a dominação da região da Grécia pelo Império Macedônio, que aí o que acontece depois disso, né? A gente está vendo desde o começo, né? A gente começou a ver o estabelecimento das colônias na Grécia, depois vimos Atenas e Esparta, depois vimos sobre a cultura e religião grega. A gente vai concluir o conteúdo hoje, beleza? De graça, espero que estejam bem, espero que estejam tranquilos. Vamos começar. Deixa eu compartilhar aqui a tela. É o capítulo 17 do conteúdo de vocês, beleza? E aquilo que a gente já viu. Bom, para começar a falar sobre, né, a gente parou, né, no estabelecimento das Atenas, Esparta, né, e do auge. E aí, parte desse assunto a gente já viu, né, de uma outra perspectiva, né? Por exemplo, as gregas greco-persas, também conhecidas como guerras médicas, né? Ocorreram entre os gregos antigos e os persas. E receberam esse nome porque os persas também eram conhecidos como os medos. Eles migraram da Ásia Central para o planalto iraniano e depois fundaram no reino central na cidade de Ecbatana. E aí a civilização persa surgiu da fusão de dois povos, dos medos e os persas. Vocês lembram disso das aulas dos persas, né? E o Ciro anexou, né, a Mesopotâmia, os fenícios, os palestinos, e era grande. E era tão grande quanto o Egito. E depois do Ciro veio Cambises, que conquistou o Egito, depois do Cambises veio o Dário I, que teve outras conquistas e teve o auge, né? E aí, nesse período, os persas tentaram conquistar algumas regiões sob o domínio das cidades gregas, como a região de Násia Menor e Mar Egeu. O Dário I liderou o seu exército na invasão da Planície Maratona, que era localizada em Ática, que é na região da Atenas. Só que os gregos conseguiram expulsar os persas, né? Derrotando uma batalha com o nome da cidade, né? E aí depois, como revanche, o filho do Dário I, o Xerxes, que assumiu o trono do Império Persa, ele armou um grande exército com o objetivo de conquistar todas as cidades gregas, né? Pela vingança. E acho que esse também é comum, quem já viu aquele filme 300, né, de Esparta, é esse conflito, né, retratado de forma bem estilizada, né, de forma bem idealizada e tal, mas esse é o conflito base, né? Que o primeiro conflito entre contra os gregos ocorreu no desfiladeiro das Termópilas, que era uma passagem terrestre para Atenas, no qual o rei espartano Leônidas, com 170 soldados, tentou impedir os espartanos, tipo, os persas de avançarem, só que eles derrotaram, né, o exército espartano e fizeram um ataque surpresa aos homens liderados por Leônidas. Eles derrotaram e conseguiram tomar Atenas, né? Só que o Temístocles, líder das atenienses, atacou os persas pelo mar, conseguiu derrotar eles, né? Eles recuperaram Atenas e alcançaram a vitória na Beócia, da Batalha das Plateias, que deu origem ao conflito, né? E vocês podem ver que as cidades gregas elas poderiam se unir, né? Tipo, elas quando tinham um inimigo externo muito forte e tal, Atenas e Esparta e as outras cidades, elas se uniam e se defendiam juntas, né? Para aguentar as invasões e tal, certo? E aí o que acontece? Temendo uma nova invasão dos persas, as cidades gregas lideradas por Atenas uniram-se, formando a Liga de Delos, no século V a.C. E as cidades participantes deveriam contribuir com soldados, navios e dinheiro, que seriam mantidos na Liga de Delos, né? Apesar disso, devido à sua atuação no conflito contra os persas, Atenas se tornou a cidade-estado principal da época, certo? E administrou esses recursos. A cidade teve um desenvolvimento muito grande nas artes, na cultura, na arquitetura, e com esses recursos, o Péricles, o líder político ateniense, né, ele se apoderou das esquadras e armou um exército que passou a influenciar as cidades gregas, os estados gregos no campo político e econômico militar, mantendo uma supremacia em cidades gregas. E esse século V é conhecido como o século de Péricles, né, porque é um século é, glorioso para Atenas, né, o auge da dominação ateniense. Porém, essa dominação de Atenas sobre as outras cidades-estado, ela não foi aceita por todos, obviamente, né? Cidades-estado como Esparta, Corinto, Tebas e Megara não aceitaram esse posto de Atenas. Então, essas cidades saíram da Liga de Delos e formaram a chamada Liga do Peloponeso, certo? Que é uma liga oposta a elas. A gente vai ver na próxima aula, no próximo vídeo, como essas ligas se enfrentaram e como elas se desgastaram, né? Mas para essa aula eu quero que vocês entendam isso, tipo, o que aconteceu nas guerras médicas, né? E como a Atenas se colocou como a cidade-estado-chefe, né? A partir da Liga de Delos, a partir da união das cidades, né? A partir da administração desses recursos e tal, e como isso vai ser decisivo para disputas de poder dentro do mundo grego, né? Que lembre-se, lembre-se mais uma vez, a Grécia Antiga ela não era uma civilização, tipo, ela não era um império unificado, certo?
tinha cidades de estado e cada estado liderava pelo poder e buscava seu interesse e tal. E a gente vai ver um pouco sobre essas disputas, como elas se dão, na aula que vem, beleza? Até lá.